O programa Enivaldo Duval está no ar. Pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. A direção deste programa é do Sérgio Souza, e temos na parte técnica o Juca Felizmino e também o Isaac. E temos aqui a companhia do Joaquim, que o calo do calor, ele não trouxe a gravata hoje, não está desgravatado, né? Mas também sempre empolgado, animado. Enfim, eu queria saudar a Bela Dias, compositora, cantora, lá de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Queria saudar a Dita, Pereira, enfim, tantas pessoas que ouvem a gente, digamos, o Marley, a Vânia, a Ursi, a Gracinta Gamenon, enfim. E queria mandar um abraço muito grande, para o Roberto Souza, jornalista, comunicador. Um abraço para o amigo querido Adriano Diogo, a Gracinda, do movimento da Casa do Poeta Lampião de Gás, e também para Cléo, também presidente do Movimento Poético Nacional. Queria saudar todos os poetas, enfim. E o programa Enivaldo do Vale também toca música. Vamos ouvir, Juca? Legal, música da menina, da Bela Dias, casada com meu primo Elias Dias, lá de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Parabéns. O programa Enivaldo do Vale aborda sempre o assunto sobre a psicanálise, e hoje vamos falar reiteradamente sobre o ego. E o que é exposto aqui, se você gosta, você pode compartilhar, divulgar, enfim, e vai só nos animar. Mas também, se você discorda do assunto, ou quer acrescentar ou perguntar, você pode fazer a sua participação por escrito no WhatsApp. Escreve aí, olha, operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. O ego, ele é uma parte da mente que tem as suas funções, como também tem o id inconsciente, que tem as suas funções, e tem também o superego, que também tem as suas funções. Na psicanálise, fundada por Freud, ele mapeou a mente humana por 2 vezes. A última vez, ele deu nome, modificou alguma coisa, mas então a última tópica, segunda tópica, segundo o mapeamento que ele fez, o id, que corresponde ao inconsciente, o ego, que corresponde ao pensamento, a razão, a lógica, o discernimento, a criatividade, e aí é ver a realidade como ela nua e crua. Enfim, o ego representa a realidade. E também o superego, que representa a lei, os mandamentos, o professor, o
religioso, o que cria culpa, remorso, que castiga, que julga, né? Que patrulha, enfim. Você é patrulhador, é patrulhado, alguém pode ter um superego malvado para te deixar humilhado, enfesado, ou amedrontado. Existe isso. Pessoa que olha de cima, diminui, julga, vai para cima, enfim. E quando é a pessoa histérica, Juca, pior ainda, viu? O homem histérico, a mulher histérica, que tem o ego primitivo, perverso, olha, se tem um cargo, se tem uma função de poder, é perigoso, viu? Enfim, você pode encontrar gente por aí assim. Mas, de toda forma, hoje nós vamos tratar especificamente do ego. Então, o ego, ele varia, enfim, de acordo com as etapas evolutivas, do desenvolvimento mental da pessoa, do desenvolvimento emocional. As etapas que influem muito na questão do que a pessoa é, do adulto, como adulto depende daquela primeira fase, que é a fase oral, que tudo põe na boca, conhece o mundo pela boca, enfim, que a boca é o primeiro órgão humano que tem função de mamar, soltar ar, ou enfim, para viver, ou chorar, para dizer que está vivo. E ali há pela boca que a pessoa expressa, primeira vez, ansiedade, sufoco, sofrimento. E tem gente que fica adulto assim, viu, Juca? Qualquer coisa que ele passa na vida, qualquer desafio, ele fica ansioso, muda de respiração, fica ansioso, enfim, com ansiedade e fica alterado. Criança, a gente nasceu assim, viu? É uma palmada mexida para se virar. Até quando para no coração. É uma luta. É um trauma. A gente nasceu já no trauma, viu? Até antes de nascer, que está no lugar aconchegante, no útero, temperatura, comida, sabe, tudo de mansinho, sossegado, se formando. Depois que chega a hora que tem que nascer, que vem ao mundo, vai vendo. Aí vem dor de barriga, vem tosse, tem bactérias, e aí, e o que é vômito, tudo é o jeito da criança falar o que está sentindo, choro, espernear, enfim. Se a criança passa por situação de abandono nessa época, ou de maltrato, repercute na vida adulta. O ego fica, no futuro o ego vai alojando ali conteúdo primitivos, conteúdos arcaicos, conteúdos psicóticos. Lembra que a pessoa ela é muito boazinha, mas se ela fica enfesada, sai de perto. Está tudo a ver com essas etapas da vida, da evolução mental. Depois a primeira são 5 fases. A segunda fase é primeira fase oral, a segunda fase é a fase anal. Quando a criança descobre, começa a sentir que o xixi tem cheiro, o cocô tem cheiro, o incômodo, dor de barriga, diarreia,
E quem tem que fazer essa leitura é o adulto que cuida da criança. O adulto pode ser a mãe, ou o pai, ou alguém que adotou, ou um tutor, ou um professor. Há um adulto que tem que cuidar. Se a gente não é cuidado pelo adulto, a gente definha, não vive. O ser humano é um ser humano que nasce inacabado, vai se formando. Isso é interessante, interessantíssimo isso. De qualquer forma, essa fase, a pessoa que retém muito, né? Retém coisas, não é? Muito centralizadora, tem aí escritos, né, no campo do freudiano, do Freud, que a pessoa começava a reter as fezes, né, reter urina até quando pode, sabe? E a criança, nessa fase anal, vai começando a desenvolver o esfígne, aquela parte do anel que segura a urina, que segura o cocô. No corpo humano tem vários anéis, no corpo inteiro, que circula o sangue, que solta, não é? Veias, no estômago, não é? Quando a pessoa quer vomitar e não quer, segura e fecha, não é? E aí a pessoa, digamos, que tem somatizações, né, ela regride a uma fase de criança difícil, com alguns desarranjos. Né? Enfim, e para comunicar alguma coisa. Você já lidou com alguém, Juca, que para comunicar uma insatisfação, ela fica brava e olha com a cara que quer te devorar? Hã? Já aqui nem se diga, né? E a pessoa comunica, né? Uma insatisfação, uma insegurança, enfim. Então, isso tem tudo a ver com a personalidade da pessoa. Tem pessoa que tem ciúmes. Todo mundo tem um pouco. Alguma coisa. Por uma pessoa de estimação, por uma pessoa de quem ele tem vínculo, ou que acha que ama a pessoa, enfim. Ou por objetos mesmo. Tem ciúmes do meu livro, sei lá, de alguma coisa que eu uso, que eu gosto. E agora, se o ciúme é doentio, é exagerado, a pessoa briga, como tem um desarranjo intestinal, joga no ventilador, faz um teatro, faz um escândalo, né? Tem muito a ver com essas fases da vida. E depois tem a terceira fase, que é a fase fálica. A fase fálica, a fase complexo de Édipo, que é de 3 a 6 anos, mais ou menos. E a criança começa a pensar, a responder, a gostar, demonstrar que gosta da mulher que está próxima, ou do homem, ou do pai ou da mãe, de preferência. Isso é meio relativo. Quantos pais que são só pais? O pai solo, a mãe solo. Né? E a criança, quando encontra o tio, ou o professor, ou alguém que fica meio do lugar do pai, e vice-versa. Ou não. Hoje é interessante, nós estamos na parte evolutiva grande, tem casais de gays femininos. Casais gays femininos que têm crianças, que adota, sei lá, que são mães, pais, ao mesmo tempo. E também casal gays masculinos, que têm crianças, ou criança. Então, essa fase é interessante, porque a parte quando a criança começa a gostar, geralmente a menina gosta mais do pai, a tendência é esta. Ou o menino gosta mais da mãe. E
começa o conflito de gostar de um do outro e quem corresponde a esse gostar. E a menina, essa fase, a criança começa a fantasiar, a imaginar o que o pai ou a mãe fazem quando eles estão sozinhos, entre as quatro paredes, sozinhos. E conversa, a criança começa a pensar, enfim, e ao mesmo tempo começa a gostar e desgostar. É muito comum a criança nessa fase, às vezes, sofrer maltrato, abandono, rejeição, sofrer porque apanha, porque fica de castigo. Aí na mente da pessoa vai virando aquelas, digamos, aquela caverna, aquelas partes que ficam na mente escondidas ali, conteúdos, emoções doloridas, penosas, sofridas, que a pessoa leva para a vida inteira. E de repente aquilo pode se traduzir em depressão, pode traduzir em pessoa perversa, né? Perversão, na segunda psicanálise, é tudo aquilo que está fora do costume, do lugar, da cultura, do ambiente. E é tudo aquilo que é, digamos, moralmente proibido. Né? E a parte psicótica, que é também perigosa. O psicótico quer fazer, se esforça para que o seu desejo doentio, perverso, se torne uma realidade. E por isso ele rouba, ele mata, tendência a vícios, tendência à corrupção, tendência a compactuar com aquilo que é nocivo. O perverso ciumento, ele mata em nome de uma paixão. E também o psicótico tem aquela fala, a mente psicótica não aprende com as experiências, não aprende com as lições da vida. Enfim, tem tanto assunto em torno dessa questão da mente, mas o nosso... sim, ainda depois dessa fase do complexo de Édipo, tem a fase da latência, que a criança vê que o pai não é dela, e nem a mãe, e ela pensa que vai se fazer o quê? Fica meio só, meio deprê, meio recolhida, e começar a fazer um projeto de vida, que ela tem que se relacionar com outras pessoas, com amigos, com amigas, e depois até a fase da puberdade. A etapa da sexualidade propriamente dita. Então, aí vem a primeira menstruação, vem o homem muda o tom de voz, começa a criar bigode, né? Tudo isso é um momento importantíssimo na vida tanto do menino e como da menina, para o futuro cidadão. Então o ego é aquela parte do raciocínio, a parte da criatividade, enfim, né? O ego tem, digamos, tem aqueles conteúdos, digamos, capacidades de pensar, de avaliar, tirar conclusão, mas também, dentro do ego, pode estar ali alojado conteúdo arcaico, não é? Que pode trazer, pensar só no prazer puro. Sabe a pessoa que pensa só no prazer, só quer viajar, passear, usufruir, e não quer estudar, nem trabalhar, nem colaborar? Já viu gente assim? E aí ele usa... Tem um caso interessante, a pessoa com 18 anos sempre foi sustentado. Primeiro salário dele com 18 anos,
eu não partilho com ninguém. Não partilho com ninguém e nem ajudo nada. Nem que a casa precisa de mim, eu não vou ajudar, porque isso aqui é meu. Quer dizer, tem aquela parte do prazer de dizer não, de se impor de um jeito arcaico, primitivo. E tal aquela pessoa que tenha um ego, uma mente de gratidão, eu ganhei, primeiro salário, mãe, pai, é teu, vocês cuidaram de mim até hoje, e sabe? E é despojado. Todo mundo pode comer do que ele ganhou, do que ele usufruiu, mas tem um ali que não. Então, tudo isso tem muito a ver. Olha, quantos conflitos existem, né? Existem. Quantos conflitos acontecem de verdade entre a família. Tem uma pessoa, um caso aqui, que eu atendo, né, que a pessoa fala dos irmãos brigando. Um irmão furou o outro com a faca por 2 vezes. Os pais ali perto. Lembra de que Caim matou Abel? E atitude pensada de raiva. O que quiser, o ego dele é frágil. Deixou que a raiva, o ódio prevalecesse. Né? E isso é triste. Né? É triste. E a pessoa, ela se esconde, ela foge. Mas o ego também ajuda nisso, digamos tudo. Quer dizer, isso é interessantíssimo, a gente refletir. De qualquer forma, a pessoa, né, digamos assim, aquele ego que só quer gratificação. A pessoa busca só gratificação, quer ficar, né, dentro daquele, sabe, daquela emoção, daquele sentimento de ter prazer, ser gratificado, né? E se julga um Deus, um superior, um merecedor, enfim, e assim a pessoa, né? A pessoa vai sendo para o outro, para o próximo, sempre um fardo. Se a gente for olhar bem, o que se gasta com comportamento violento, né? De detenção, de socorro nos hospitais, né? Da violência, todo tipo de violência, né? Ali tem sempre, né, um ego que está ainda de primitivo, arcaico, que permite que a raiva, o impulso, chega a esse ponto, né, de criar problema, né, para a comunidade, para a família e para a força pública. Né? De qualquer forma, o ego também foge e lida com situação também de situações que não são prazerosas, as situações dolorosas, situação, digamos, desagradável, né? Enquanto ele quer ser agradado, né, cuidado, mas para fora, para o outro, ele é desagradável. Essa dualidade, né, de ser bom e não ser bom, está muito presente. Tem gente com esse tipo de personalidade em todos os lugares, em todas as instituições, na religião, nas empresas, no poder público, em tanto
lugar. Não é? De qualquer forma, a gente desde criança, a gente tem um sentimento forte, né? Que parece que tem uma fortaleza da maré agitada. Outra hora a maré está baixa, está mansa, enfim. De qualquer forma, esse sentimento, digamos, de bem e também de mal, né? Freud constatou isto. Estuda você aí, escreve aí, olha, procura o livro do Freud, O Mal-Estar da Civilização. Leia esse livro e rabisca, pesquisa, né? Também tem um livro dele, Tota e Tabu, sobre de Freud. Ali você encontra muitas coisas nas raízes, né, dos problemas éticos, morais, tanto político, familiar e religioso, né, na formação dos códigos de leis, de normas, do convívio humano. Né? Enfim, tem cada conteúdo fantástico, fantástico. De qualquer forma, tem pessoa, viu o Juca aqui, mesmo com a idade, ele tem a fantasia de criança, quer proteger do pai, da mãe. Sabe aquele negócio? Sabe com quem você está falando? Eu sou filho de fulano e de cicrano. Né? E não é ele. Ele é o responsável pelo que ele faz. E fala ao poder do pai ou da família. Né? Isso é sério. Ele acha que pode tudo. E quando chega na realidade, não pode. E aí, ele vai ter que lidar com frustração. Joaquim, quando ele está frustrado, o que você faz, Joaquim? Você fica quieto? Ou você muda de pensamento para ir para outro, para deixar a frustração de tirar a libertação, né? Tirar a paz? Joaquim está falando que ele faz assim. Então, de qualquer forma, tem adulto, não é? Que fica com medo, sabe? Se é criança, tem 5, 6 anos, se morrendo de medo do pai e a mãe morrer, aí o que eu vou fazer? Eu lembro de uma tia que dizia para mim, é uma tia que é pouco mais séria do que eu, ela dizia, eu quero morrer antes da minha mãe, porque se minha mãe morrer, eu não vou suportar o sofrimento. Né? Isso é ouvir isso. Quer dizer, é uma fase. A pessoa tem medo de ficar desamparada. É mesmo 14 anos. E tem gente que tem 50, 40, continua a mesma coisa. Ela vive na fantasia que alguém sustentá-la. Não é? Eu lembro de uma pessoa que é sustentada pelo pai, pelo que o pai tinha, e sabe que eu batia no pai ainda? Ele é todo cheio de direito, viu? Não podia entender. Não é? E era cheio de vantagem. Né? O pai tinha que ajudar. Aí e tudo até sustentar. Isso tem uma personalidade por trás disto. Tem uma capacidade. Não é? E nunca enfrenta a realidade. De qualquer forma, essa parte do ego da gente, né, tem muito a ver com essas etapas evolutivas da mente da gente. 5 etapas. E também o ego tem muito a ver com a realidade. Você pode imaginar que vai comprar um imóvel ou uma casa, um carro, mas como é que eu vou pagar a prestação? Como é que eu vou pagar IPVA? Como que eu vou me sustentar a mim
e pagar despesas, digamos, de um carro. Tem gente que não pensa nisso, né? Que não tem essa capacidade de fazer, de prever, né, coisas. Isso é aquele ego que é ainda infantil, que é ainda, e o ego ora adulto, ora criança, ora adulto. E aí a pessoa pode espernear. Eu lembro de meu amigo que dizia, eu quando era criança, eu esperneava, gritava, meu pai e minha mãe faziam o que eu queria. E hoje também eu faço a mesma coisa, com 70 anos. Para chamar a atenção dos filhos, dos empregados, de alguém, ele entra em um ataque histérico que até que alguém faça imediatamente com urgência o que ele quer. De qualquer forma, né? De qualquer forma, e ele também tem uma capacidade de agradar, de conquistar, né? De lembrar da pessoa, ele morde e assopra, morde e assopra. Né? Então, o ego é aquela parte da realidade, né? Que a pessoa tem a parte de interna, de conteúdos internos, seja eles arcaicos, narcisistas, primitivos, penosos, sentimentos doloridos internos, e tem os conteúdos externos de outras pessoas e também da realidade, né? Digamos que o Joaquim, ele vai no santuário de Aparecida do Norte, e ali daquele santuário, ou de uma igreja qualquer, ele tem uma sensação, um sentimento. Agora, se ele vai em um boate daquele bem caprichado, que tem luzinha, que tem não sei o quê, aí o sentimento é outro, né, Joaquim? Sempre muda. E o ambiente externo altera. Ou quando você vai numa praia movimentada, ou quando você vai numa floresta, que é movimentada por mosquitos, por bichos, por animais, né, com ruídos, entendeu? O sentimento é outro. Então, essa parte do ego é que permite essa diferenciação, né? Essa diferenciação, né? Representa o que as coisas representam para cada pessoa, para cada mente, de acordo com a maturidade mental que a pessoa tem. De qualquer forma, o que pulsa dentro da gente, desejos, né, muitas vezes são desejos, digamos, libidinais, desejos de prazer sexual. Às vezes é um desejo de devorar uma paçoca, um doce, né? Ou um desejo de compra, de comer, um desejo de lazer, ou um desejo de viajar, ou um desejo de falar mal de alguém. Dá vontade, porque, cara, dá vontade de falar mesmo. Estou por aqui, né? Preciso que desabafar, né? Me fez tanta coisa, eu tenho que falar dele, né? E aí a realidade? E o contexto? Né? Como que é? Que acontece? Aquele cara que chega na casa da sogra, pensa que a casa da sogra é a casa da mãe, né? E não é, né? Ou o rapaz casa e pensa que a mulher é para fazer o papel da mãe dele, fazer tudo que, sabe? Para ele, de repente, não. De qualquer forma, isso tem muito a ver com a questão da maturidade, né? E também com as condições. As condições, digamos, as condições de adaptação, né? Você tem a pessoa, muitas vezes,
não consegue, desmorona mentalmente, fica deprimido, porque ele ficou doente, ou não tem mesmo disposição física, ele sabota, ele esmorece, não é? ele vai, né? Ele vai ter que renunciar o princípio do prazer, do desejos prazerosos, né? E aí, a realidade dele é uma realidade, né, que a pessoa não quer encarar. Então ele vai adoecendo, né? Adoecendo. Eu lembro de quando eu era moleque, jovem, tinha uma pessoa muito famosa, né? Naquele lugar ele era poderoso e famoso. Ele dizia, se eu ficar impotente, eu me mato. Eu não consigo, sabe? Sabe aqueles discursos, né? Aqueles discursos assim, sem cabeça, de desabafo. E aí, na cabeça dele, era que isso, justamente. Então a pessoa, né? Quando morre, não deixa ninguém nem ver, para ver que ficou feio, tem que manter aquela imagem que sempre teve de mim, uma imagem de poderoso, de vendedor. Né? Se a gente olhar na mídia aí, você vai encontrar no passado recente alguém com esta mentalidade. De qualquer forma, e a realidade? Não é? E a realidade da gente? O que a gente faz? Como podemos lidar com isso? De qualquer forma, a pessoa, digamos, o ego é a parte da mente que tem função. Não é? Função de quê? De conhecer, de ter consciência e da realidade, e aí ele precisa assumir inconscientemente, uma parcela grande de adaptação, de evolução, de se desenvolver, de forma consciente, naquela dimensão de perceber as coisas, digamos, saber elaborar, trocar, manter, dar corda para o pensamento criativo, pensamento de paz, pensamento, digamos, de empatia, de colaboração, e também a parte do conhecimento. Não tem um canal aí de mídia social, que é o ICL Notícia, Instituto do Conhecimento Liberta. E é verdade, o conhecimento a gente precisa de ter, de buscar, de investir no conhecimento, porque o conhecimento liberta. A ciência, não custa dizer mais uma vez. O que salvou a gente da Covid? Foi a vacina, foi o remédio. O que salva a gente da dengue, de tantas coisas? Porque hoje se vive mais, tem mais longevidade, porque tem mais conhecimento, mais precaução, mais investimento. Então essa parte da mente, do pensamento, tem que se ocupar. E tem que usá-lo. Para quê? Sobretudo agora. O ano passado, hoje que dia que é hoje, Joaquim? Hoje é dia? Hoje é dia? Que dia que é hoje? Hoje é 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. 2025. O ano passado, 24, foi o ano mais quente. Esse ano, da temperatura climática no mundo inteiro, esse ano promete ser mais quente ainda. Amanhã, aqui em São Paulo, promete ser o dia mais quente do ano, ou da história, sei lá.
cada vez mais está aquecendo. Mais do que nunca o conhecimento, a razão, a previsão, tem que estar em pauta para que a vida seja vivida. Eu vi uma reportagem outro dia que o criador de gado, produtor de leite, que dizia, olha, a estresse da temperatura, do calor, do sol, diminui o leite. Estresse. O outro não, para produzir mais leite, eu tenho que ter bem-estar das minhas vacas. Sombra, não andar muito para a comida, e conforto. Até para a carne da vaca, do animal, ficar mais mole. Conhecimento. Conhecimento. Então, gente, é importantíssimo. Essa parte da mente, do conhecimento, é importante. Outra coisa, que é a função do ego importante, o pensamento crítico. Ser crítico. Pensar algumas coisas criticamente. Você com você mesmo. Pensar a política, o preço do pão, a religião, o trânsito, de uma forma crítica. A construção, tudo. Até a alimentação. Pensar na alimentação de um jeito crítico. Aí eu vou ir com conhecimento. O que vai acontecer? Você vai poder realmente dar menos trabalho, na alimentação para o fígado. Rimou. A inteligência, a função do ego, reconhecer a pessoa inteligente, capaz, que não tem nada a ver com diploma de doutorado, mestrado, pós-doutorado, graduado. Inteligência é um dom. Tem pessoa que nunca passou por banco de escola, mas tem uma inteligência fantástica. O artista, qualquer artista, compositor, o homem do campo, o índio, a arte do índio, que tinha que andar para buscar presa para comer o peixe, longe, a caça, tudo, a habilidade, a inteligência, a discriminação, discriminar uma coisa da outra, alho de bugalho, discriminar, não saber que uma criança não pode ter tarefa de adulto, de pegar peso insuportável, responsabilidade maior, porque pode a criança se identificar com a vida de sofrimento a vida inteira. E aí cria a personalidade masoquista. Masoquista. A criança que aprende a bater para ela é um jeito de resolver qualquer conflito. Fica o adulto sadista que bate, que aplaude quem comete violência. Enfim, que é dos meus. Não leva desaforo para casa. Enfim, tudo isso, essa questão da submissão, do masoquismo, está cheio de pessoas que aplaudem de quem lhe tira a dignidade, os direitos. A pessoa se identifica e aplaude o opressor, o humilhador, ou aquele que engana. Na religião, no futebol, nas torcidas, nos grupos, na política. Basta a gente ver em quem as pessoas votam. E votam com briga, com uma convicção.
Onde está o juízo crítico? Onde que está, digamos, de prever problemas, conflitos, dores, enfim. É como colocar um barco na mão de quem não sabe remar e não sabe nadar. Pode ir todo mundo, né, pro fundo do mar. De qualquer forma, né, a questão da memória. A gente vive lembrando, a memória da gente é tão importante. Olha, que eu passo o tempão relembrando coisas arquivadas na memória. Não sei se o Juca consegue fazer isso, mas é interessante a memória, né? De quando a gente era criança, ou quando a gente era adolescente, ou mesmo adulto, pessoa que a gente conheceu, que valorizou a gente, que ajudou, que ensinou. É bonito isto. E a gente tem também a memória, um ego evoluído, ter gratidão, ter empatia, alteridade. A empatia é se colocar no lugar do outro. Alteridade é também saber que o outro é o outro. Tem os direitos dele e a gente tem que colocar-se no lugar dele, né, para não prejudicar, não explorar e, enfim, valorizar. Não é? A pessoa que fica atenta, a parte da mente da gente que dá atenção. Eu fico atento quando vai chegar os dias do pagamento das contas, dos boletos, né? Ter atenção no que compra para não comprar mais do que pode pagar, do que ganha. Não é? E se eu vou numa festa, eu vou ficar atento, ter atenção. Se eu vou beber mais o que eu posso e devo, ou vou dirigir, não beber, quem bebe não dirigir. Sabe, ter atenção consigo, com o outro, com o coletivo. Ter atenção no que você promete, viu? Cuidado quando você promete, quando você está alegre e apaixonado. Cuidado quando você está contente, você pode prometer aquilo que você não vai querer cumprir depois. É interessante, a parte do ego é muito interessante. É uma parte da mente que trabalha, que tem uma função importante. Olha, a pessoa que tem capacidade de antecipação. Sabe a pessoa que antecipa as coisas? Você pede para ele o milho e já vem com a polenta pronta. Né? Sabe? Dá uma aliviada, antecipa as coisas. Né? Eu lembro que quando fui trabalhar numa loja e logo eu fiquei o primeiro vendedor da loja. Não, tinha cara lá com 10 anos mais, naquele lugar ali, 15. Mas por quê? Você fica atenção no cliente. Atenção de quem entra. Antecipa até a vontade do cliente pelo perfil. Ajuda eles a decidir. Antecipa algumas coisas de forma educada e gentil. O cara que antecipa, digamos assim, alguma coisa, capacidade de antecipação. Eu lembro que ficou doente o subgerente. Ele saiu, porque ficou doente, claro. E eu estava pouco tempo na loja, e em comparação aos outros, e ninguém percebeu que o subgerente fez falta. Porque quem estava ali antecipava o serviço. Quem antecipava as coisas era eu. Entendeu? Antecipo. Teve um dia, Juca, que teve lá um vendaval, uma tempestade, e caiu energia. E ficou tudo no escuro. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, desliguei todos os disjuntores
todos os extintores. Na hora de ir embora, a gente, eu preciso desligar os extintores. Não, já desliguei, tá tudo desligado, entendeu? Para não ter incêndio, entendeu? Só deixei o caminho de saída ligado, porque quando voltar a energia a gente sai. Antecipar coisas. Né? Quem sabe fazer muito isso é o lavrador, o pescador, né? Que antes de pescar ele faz uma célula, mais ou menos, um jeito de sobrevivência, antecipa. Né? Enfim, antecipar é também capacitar, né? Empoderar a capacidade, né, de produção, de colocação, enfim. De qualquer forma, a questão da pessoa que deixa para depois as coisas, depende da coisa. Né? A palavra, né, postergação, né? Deixa para depois, para depois, para depois, para depois, de repente não dá mais. Então, é uma coisa interessante, você que está acompanhando a gente, pensar um pouco. Outra coisa também que é interessante é a linguagem. A memória da gente é para o consciente, a questão da linguagem, conteúdo da linguagem. Se tem criança, se tem adulto, como que é a linguagem? Qual é o conteúdo? É gozado, viu? Sabia que tem alguém que se você chega no lugar, ele vai olhar a sua linguagem. O que você está falando? Qual o conteúdo? Reforça o quê? É uma linguagem de otimismo? É uma linguagem de progresso? Ou é uma linguagem de raiva, de vingança? Uma linguagem de medo? Um conteúdo, um repertório deprimido, fracassado? Ou se você tem aquele repertório que é mentiroso? Sabe o cara que mente, que conta um montão de coisas? Que as pessoas falam assim que não dá. Isso aí não vai muito longe. Tá cheio disso, viu? Eu tenho um amigo meu que pegava sempre empregados e eu recebo o que eu recebo aqui de currículo, o cara enche o papel. Não é quando ele chega e senta, você vai perguntar para ele não sabe nada. Absolutamente nada. Mas no papel está cheio. É a linguagem. É uma linguagem. A questão da comunicação. A pessoa, quando não está bem, o corpo dele fala que ele não está bem. Ou quando ele está falando, o tom de voz, o jeito de falar. Outra coisa que é muito interessante na mente é a pessoa que tem capacidade de resumo, capacidade de síntese dos assuntos. Você vai, assiste uma palestra ou um programa e depois você faz um resumo. O cara falou 1 hora, 1 hora e meia, e de repente o cara fala assim, ele falou 3 coisas importantes. O resto, acho que não é o programa do Enivaldo, viu? Fala um pouquinho de coisa importante, o resto fica, digamos, sem capacidade de síntese. Mas a gente... Outra coisa que é interessante é a atividade motora. Eu tenho certeza que o Joaquim, quando tinha 20 anos, tem uma agilidade motora. Depois dos 60, tudo muda. Tudo muda. Atividade motora, isso tem muito a ver com o dia a dia. De qualquer forma, nesse contexto do ego, precisa prestar muita atenção, porque na realidade, nua e crua, tem muito mal entendido. Muito mal entendido entre chefias, entre parentes, entre colegas.
entre pessoas de vínculos. O mal, digamos assim, o mal entendido entre as pessoas, sabe, cria muitos problemas, né? E o mal entendido faz com que a pessoa não entende, não aceita o que é verdade. Uma coisa que a psicanálise sempre fala é o seguinte: a verdade que liberta. Jesus diz: a verdade vos libertará. Porque é só a verdade que mostra o seu caráter e também o que você é capaz. Porque a questão do que não é verdadeiro, né, tudo fica passageiro e, enfim, e deixa a pessoa, muitas vezes, sem ter, né, uma vantagem, uma grande vantagem da pessoa verdadeira, porque ela é tida como uma pessoa de confiança. É a confiança que cresce a esperança. Saúde e paz. Qualquer momento a gente volta com mais coragem.